Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje estou com o mestre em justiça, Ivandro Menezes dos CabraCast. Fala, cabra! E aí, como é que você tá, meu velho? Bom demais estar voltando aqui no Pelo Amor de Deus e pra tratar desse tema, né? Aí nessa parte 2, né? Nessa continuação aí daquele episódio que a gente déjà vu, né? Já tô ficando o cara da justiça aqui no PADD. Espero que um cara justo, né? Olha ali, mas não é por pouca coisa, né? Espero que seja um cara justo. É praticamente um mestre, né? Verdade. Mas... Vai ensinar a nós um pouquinho aí sobre essa questão de justiça. Mas então é isso, gente. Hoje eu tô com essa presença que merece o respeito tecnológico pra gente refletir sobre a pergunta: o mundo, ele é injusto? Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Ivandro. Então hoje estamos reunidos aí, como comentei já, vamos falar sobre se o mundo é injusto, né? A gente fez brincadeira no início, esse episódio, ele é quase que uma parte 2 daquele episódio 32, inclusive, link no post, onde a gente falou sobre essa justiça de Deus, né? Sobre a questão se o mundo ele é justo e tal, e a gente falou mais sobre essa questão de Deus, né? Por que acontece os maremotos, terremotos e tal, o que Deus vai fazer com tudo isso, né? E tem também um episódio, se o pessoal quiser conferir aí dos CabraCast que vocês já gravaram, talvez a gente vai falar algumas coisas parecidas, mas fica a dica aí pra conferir também os CabraCast que falou sobre justiça social, inclusive, link no post, pra conferir aí os CabraCast, episódio aí, que é um episódio assim, estrogonoficamente sensível, que falou sobre essa questão da justiça social. Mas, Ivandro, eu não te chamei aqui por pouca coisa, não, te chamei aí porque você é uma pessoa que entende de justiça, porque você é um mestre, né, um professor aí que trabalha com a parte de direito. Então vamos começar por definições, vamos definir o que é justiça para nós, para essa nossa conversa. Então, como que a gente define a palavra justiça? O que é justiça para ti, Ivandro? Cara, essa definição de justiça é uma definição bem densa, bem complexa, né? A gente tem vários pensadores no mundo que pensaram isso. Compliquei já, né? Cara, o próprio Aristóteles ali na Grécia, mais especificamente em um livrinho dele chamado Ética Nicômaco, que eu recomendo que as pessoas leiam, um livro curto, pequeno. Lá no livro 5, ele trata exatamente dessa parte de justiça. E ele acaba criando, na verdade, categorias de justiça bem interessante. Ele tem uma justiça conforme a lei, que é a justiça legal. Tem a equidade, que é um outro tipo de justiça. Tem a justiça distributiva, que é outro. Então, é difícil a gente definir o que é justiça, e a gente tem, ao longo do tempo, pessoas que vão pensando nisso, né? Tem uma definição famosa do Immanuel Kant, ali no Iluminismo, que ele diz que justiça é dar a cada um que é seu. Tem uma definição bem poética, que eu não vou lembrar especificamente agora, do Dante Alighieri na Divina Comédia, que é bem famosa. Tem uma definição, e tem mais recentemente o Michael Sandel, né, que é um filósofo lá de Harvard, que tem um livrinho muito famoso, um best-seller também chamado Justiça, o que é dar a cada um que é seu, que ele também vai tentar definir isso, né? Então, dentro desse universo denso, né, e aí você perguntou pra mim o que seria justiça, ela tá muito contida nessa ideia
ideia mesmo. Você não tem como... Eu, particularmente, entendo que justiça é a um só tempo uma virtude e é uma prática, né? Não dá... É um princípio. Se é um princípio, ele norteia, ele direciona uma determinada prática, né? Então, essa reta medida com que a gente trata o outro, com que a gente pensa não só em si, mas pensa também no coletivo, né? E aí, por que eu entendo que é virtude, né? Porque a virtude faz parte do caráter, e isso compõe quem você é, e define, inclusive, aquilo que a gente chamaria mais largamente de ética, num sentido mais pragmático dela, né? De praxes. Então, você age para com o outro de forma justa. Então, ela sempre vai ter por destinatário o outro. Nunca é algo só para si. Quando você é justo com o outro, você acaba criando um ambiente, você acaba criando um mundo, um espaço em que as pessoas tendem também a ser justa com você, né? Se a gente fosse pensar dentro de uma cosmovisão cristã, dentro da realidade cristã, isso está muito sintetizado na regra lá, no mandamento de amar o outro como a si mesmo, né? Então isso produz necessariamente justiça. Eu particularmente penso por aí. Eu não sei se é bem uma definição, mas é mais uma espécie de entendimento daquilo que para mim seria aí justiça, né? E é interessante que quando tu puxou ali pra parte cristã também, né? Tu comentou sobre o mandamento de amar o próximo. E quando a gente estuda sobre Deus, né, a teologia de Deus, a gente percebe que Deus, ele tem... Todo mundo fala, né, que Deus, ele tem pelo menos 3 qualidades, 3 aspectos, que é a santidade, né? Deus é santo, ele é amor e ele é justo, né? Então quando tu fala que... olha a volta que eu tô dando, né? Mas quando tu fala, um dos mandamentos, amar o próximo, né? Quando tu fala também que a justiça, ela tem muito mais a ver com uma virtude, né? O modo de ser é algo que vai estar relacionado ao caráter. Então, quando a gente percebe, puxa ali o mandamento, amar o próximo, a gente entende que Deus é amor, então a gente tem um relacionamento com Deus e esse amor de Deus vai fazer parte da nossa vida, que a gente possa amar o próximo. Deus, ele também é justo. Então, esse amor, ele tem que produzir justiça, né? Esse amor, ele tem que ser um amor justo. Sim, ele não pode ser um amor que ele vai ser, digamos assim, com segundas intenções, né? Ele tem que ser um amor correto, ele tem que ser um amor que vai sempre pensar naquilo que é justo, que é o bem do próximo, né? O meu bem e o bem do próximo ao mesmo tempo de uma forma justa, sem que eu passe por cima da outra pessoa, né? Então, não sei se isso tem a ver com o que tu acabou de comentar, mas eu quis puxar mais ou menos assim pra Deus ali, já que tu comentou sobre a questão cristã, porque meio que quando tu falou que a justiça, ela tem muito mais relação, no teu entendimento, claro que nem tu comentou, com uma virtude, tipo, minha mente aqui, ela já no início agora desse episódio já explodiu, assim, explosão da mente, né? Eu disse, nossa, faz muito mais sentido isso que tu acabou de me falar, né? A justiça tem a ver com uma virtude, uma qualidade, vai ter relação com o nosso caráter e tal, né? E isso implica necessariamente uma prática. Por isso que eu disse que ela é um só tempo, tanto uma virtude como também um princípio, né? Porque ele vai norteando a minha prática, ele vai norteando a maneira como eu passo também a conduzir as minhas ações, né? Então, ela a um só tempo, ela vai gerando, ela vai criando esse ciclo, né? Essa mescla, por assim dizer, né? Esse mix, né? Que ela vai ter nessa essência tanto de virtude, e aí isso é cultivado internamente, individualmente, na nossa prática, a nossa prática, quando eu falo socialmente, inclusive, e ela também vai ao mesmo tempo gerando um princípio pelo qual a gente se norteia, pelo qual a gente tende a se guiar ou deveria se guiar. Nesse sentido, eu posso falar em justiça no sentido do direito, eu posso falar em justiça no sentido do Estado e das instituições como um todo, já que elas precisam bem agir com justiça, né, agir com essa retidão, mas elas não vão ter esse caráter da virtude, porque isso é personalismo, isso tem a ver com o indivíduo, tem a ver com essa dimensão de uma psique, de uma individualidade, de uma humanidade, né? E essa vai ser uma diferença central.
Muito bem, Evandro. Então, assim, essa questão de virtude ali, da justiça e tal, né? Isso a gente entendeu, já tá definido. Vamos trabalhar, então, nesse entendimento, nessa definição, certo? Mas agora vem uma outra pergunta, né? Uma outra definição de um outro termo que meio que já tem uma resposta pronta, né? Nós estávamos falando sobre justiça e falando sobre assuntos relacionados ali que estavam em justiça. Agora nós temos que falar, então, o que é a injustiça, né? Meio que já tem a resposta pronta, né? Mas como vamos definir, Evandro, a injustiça, então? Olha só, a injustiça seria, bem óbvio, né? O oposto daquilo que daquilo que não é justiça, né? Mas tem uma coisa interessante... Tem uma coisa interessante que eu acho que vale frisar. Dentro dessa perspectiva que eu citei, aristotélica, o Aristóteles falou uma coisa bem interessante. Ele disse que todas as virtudes, elas são um meio termo. Isso é muito interessante. Elas são um termo entre um vício da carência e um vício de excesso. Então, por exemplo, eu só sou corajoso quando eu não sou extremamente medroso, mas ao mesmo tempo eu não sou completamente temeroso, né? Ou que é aquele sujeito que não teme nada. Então a coragem é exatamente um equilíbrio, é saber ter medo das coisas certas e saber enfrentar as coisas também. Então, é sempre um equilíbrio. Ah, entendi. É tipo como, por exemplo, assim, uma pessoa que não teme nada, ela não é uma pessoa corajosa, é uma pessoa que não pensa mesmo, né? A pessoa que não teme nada é uma pessoa burra, né? Porque ela acaba enfrentando coisas que vai pôr em risco ela mesma. Isso. Então, isso não define coragem. A coragem é exatamente esse equilíbrio. E aí ele fala, e coincidentemente a gente também vai ver isso nas cartas de Paulo, que a nossa inclinação é sempre para um dos dois vícios. Então a nossa natureza, ela tende sempre ou para a carência ou para o excesso. Mas quando ele trata da justiça e da injustiça, consequentemente, ele coloca as duas em polos e não no centro. Ou você é justo ou você é injusto. Não existe um meio termo. Não existe uma dosagem para a justiça. Não existe uma ação que é mais ou menos justa. Se ela é mais ou menos justa, ela é integralmente injusta. Então você não tem esse meio termo. Obviamente que numa prática isso é muito difícil da gente conseguir pensar e colocar em prática. Por exemplo, se um juiz ele dá uma decisão para uma parte em um processo, consequentemente ele está sendo, na perspectiva de outro, injusto a partir daquilo. Então é sempre bom a gente deixar claro que precisa haver um parâmetro para o qual eu entenda, a partir daquele parâmetro, aquilo que é justo daquilo que é injusto. Também não dá para simplesmente você ter essa perspectiva completamente abstrata de um e da outra, porque na sua vivência, na sua realidade cotidiana, você não vai conseguir definir aquilo que é justo daquilo que é injusto. Então tem que haver um parâmetro correto através do qual a gente consiga perceber essas diferenças entre o que é justo daquilo que é injusto. Não sei se consegui me fazer entender. Entendi, mas aí esse parâmetro, digamos assim, ele vai ser baseado no quê? Do que a sociedade define? Ou ele vai ser muito... Por exemplo, assim, hoje a gente percebe que... Claro que a sociedade que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje, como a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno, né? Apesar de Deus ainda ser o Todo-Poderoso, ele é o Todo-Poderoso e sempre vai ser, dominar sobre tudo. A sociedade, por causa do pecado, ela é induzida ao pecado, vamos dizer assim, né? A sociedade é caída por causa que a humanidade ela é caída por causa do pecado. Então, como é que a gente vai ter um parâmetro para definir o que é justo e o que não é justo no mundo em que nós vivemos, né? E daí já vamos começar a entrar nesse assunto da ideia do episódio, se o mundo ele é justo, se o mundo ele é injusto. Como que a gente vai saber, tal situação ela é justa, tal situação é injusta? Que parâmetros a gente utiliza? Olha só, os parâmetros ao longo da história, né, e das diferentes sociedades, ele pode vir de diversas fontes. Tá? Então ele poderia vir da religião, a religião pode nos trazer esse parâmetro de justiça. Então se você está numa sociedade judaica, ela vai trazer esse parâmetro. Se você está numa sociedade árabe, muçulmana, ela vai trazer um outro parâmetro. Se você estiver em uma tribo animista, ela vai trazer outro parâmetro. Então na verdade, esses parâmetros podem vir, e normalmente ele vem de ordens normativas. Essas ordens normativas podem ser desde ordens, como a gente
como o Durkheim falaria, mais primitivas, né, que são mais mescladas naquela coisa em que religião, que direito, que ordem social, tudo se mescla, tudo se mistura, é difícil você separar uma coisa da outra, e pode ter um parâmetro mais complexo dentro dessa mesma perspectiva desse sociólogo, uma perspectiva mais complexa. Dentro dessa perspectiva mais complexa, a gente começa a dissociar, a gente começa a desmembrar dessas entidades ou dessas ordens transcendentais, como é o caso da religião, e aí a gente começa a estabelecer parâmetros mais científicos, parâmetros mais objetivos, como, por exemplo, as leis do direito, né? Então, a ideia da criação de leis para reger a sociedade, ela é inspirada na ciência que surge ali na modernidade, ali naquela ruptura entre Idade Média e Idade Moderna, quando começa a aparecer a ciência, e quando se estabelece leis para explicar o movimento da natureza, como as leis da física. Então se passa a entender que seria possível existir leis, de modo geral, universais, em que a sociedade ela vai se reger. Por exemplo, nenhuma sociedade do mundo aceita um homicídio, mas ela aceita exceções aí. Por exemplo, onde tem a pena de morte, eu vou entender que é justo matar ou tirar a vida de alguém que tirou a vida de outrem. Onde não há pena de morte, eu vou entender que não é justo se revidar com o mesmo tipo de pena. Então isso passa a ser variável, e essa talvez seja a grande confusão do que a gente sente hoje, porque esses parâmetros eles passam a não ser parâmetros imutáveis, eles passam a ser parâmetros que tendem a ser mutáveis. Então isso vai se modificando. Consequentemente, a noção do que é justo e do que é injusto, ela também se modifica. Então você vai ter sociedades em que apoiam o aborto, por exemplo, só para a gente dar um exemplo polêmico, né? E nessas sociedades elas vão entender que é justo que mulheres que desejam fazer o aborto, que desejam interromper a gestação, elas possam interromper a gestação sem nenhum inconveniente. Você vai ter outras sociedades, como é o caso da nossa, que tem uma dificuldade em aceitar isso. Mas se a gente for observar a própria história do aborto e das penas em relação a ele, por exemplo, você vai ter que durante a Idade Média a própria igreja durante um tempo aceitou, entendia que até um certo período era possível. Depois ela volta atrás e entende que não, que aí era pecado de toda forma em qualquer tempo. Consequentemente, outros países começam a condenar, como era o caso da França, condenavam mulheres à forca, à pena de morte, se elas cometessem aborto. No início do século XX, por exemplo, a gente começa a ter uma tendência mais liberal, entre aspas, né, no sentido de liberar em algumas circunstâncias, como é o caso da nossa legislação, que é da década aí, foi forjada aí na década de 30, o Código Penal de 1942, que é quando ele surge, e a gente vai ter possibilidade no caso de aborto, no caso de pôr em risco a vida da gestante. Então você já tinha essas possibilidades de se fazer um aborto legal, e mais recentemente a gente teve aí o Supremo Tribunal Federal dando decisão nos casos de anencefalia. Eles deixaram claro que também era possível, que também não seria o caso de um ato criminoso. Então a gente começa a perceber que esses parâmetros, por exemplo, eles se alteram com o tempo, e aí aquilo que é justo daquilo que é injusto passa a ser um conceito bem mais flexível. Obviamente que existem preceitos que eles são muito internalizados, e a gente diria que até primitiva, até de uma sociedade, de um tempo da sociedade que era mais brutal, como a própria noção de se fazer, por exemplo, justiça com as próprias mãos. Aqui e acolá a gente vê episódios aqui no Brasil. Por exemplo, agora eu me recordo do caso de um rapaz que tinha, eu acho que assaltado um ônibus, tentou assaltar um celular no Rio de Janeiro, no ônibus, e acabou sendo surrado, né, por outras pessoas que estavam do lado de fora, né, desse ônibus. Então você vai ter, obviamente, essa população de saco cheio de toda a violência que ela recebe, e esse é um argumento que eu não concordo, mas é um argumento que é recorrente de se falar, e aí ela acaba reagindo pela inércia, entre aspas, do Estado. Então, como não se consegue conter a criminalidade pelos meios mais objetivos, no sentido de que as instituições elas fracassam, então isso me dá o direito, isso me legitima a
agir com as próprias mãos. E a gente tem, por exemplo, hoje no Brasil só legalizado uma única possibilidade, que é a possibilidade em que há uma ameaça ou iminente de uma lesão, né, de uma violência contra você, que é aquilo que a gente vai chamar de legítima defesa. Então, em defesa da sua própria vida, você pode repelir essa agressão. Se obter o resultado morte, ainda assim você não vai ser punido por essa ação porque você agia de maneira legitimada. Então você tinha respaldo para agir dessa forma. Então a gente começa a perceber que esses traços que a gente tinha anteriormente de uma justiça, ele está muito incutido. E aí eu pego o gancho naquilo que você falou em relação aos atributos de Deus, dentre eles ser justo. E se a gente pensa que o homem é a imagem de Deus, consequentemente, se Deus é justo, essa semente ou essa sede, essa necessidade de justiça, ela também vai estar internalizada dentro do próprio homem. O que talvez se altere ao longo do tempo é exatamente como a gente já citou aqui, o parâmetro pelo qual eu entendo que certas situações são justas e aí, portanto, elas devem ser dessa forma, elas são aceitas, daquelas que são injustas, que são aquelas que deveriam me mover a fazer algo e agir com justiça. Então a gente passa a ter tão somente essa diferença de percepção acerca desses dois pontos, né? Justiça e injustiça. Então nós podemos dizer que a justiça, ela vai depender da percepção de cada pessoa. Porque, por exemplo, se a gente analisar, tu comentou ali sobre a questão histórica, religião, questão cultural também a gente tem, né? Se a gente pegar a época da escravidão, para as pessoas que escravizavam, vamos utilizar o exemplo da época que escravizavam os negros, para as pessoas que escravizavam negros, era justo escravizar, porque eles eram diferentes e tal, e isso, aquilo, eles tinham comprado, era a posse deles. Mas para aquelas pessoas que eram escravizadas, era uma injustiça, porque elas mereciam ser livres como todas as outras pessoas eram livres, né? Outro exemplo, se a gente pegar outro exemplo também histórico e tal, é o nazismo. Para os nazistas, os fascistas, era justo que eles apenas fossem a raça escolhida e que eles eram os melhores e todos os outros então não tinham o mesmo direito deles, né? Já para aqueles que estavam sendo subjugados, isso era uma injustiça. Então a gente começa a perceber que, de certa forma, a justiça, o que vai moldar a justiça vai ser a percepção de cada um perante a situação que está enfrentando. Que nem essa questão de justiça com as próprias mãos que tu comentou, com certeza, para aquele que está sendo o ladrão ou alguma pessoa assim, ela não acha justo aquele julgamento de ter que apanhar ou sofrer, porque ela acha que seria justo ela ser presa e passar por um julgamento, né? Agora, para aquelas pessoas que estão irritadas porque não aguentam mais, que estão vivendo num estado que não dá resultados, elas acham que elas têm que descontar a raiva naquela pessoa e isso é totalmente justo. Assim como tem outras pessoas que assistem aquilo e acham totalmente injusto o que elas estão vendo e não participam, né? Então, meio que parece que a justiça vai muito da percepção de cada um, né? Eu não diria da percepção de cada um, mas eu diria da percepção que a sociedade em cada época tem a respeito daquilo que é justo. A sociedade também, não só de época, mas também da cultura em que está inserida. Sim, porque, claro. Que nem tu comentou antes, coisas que, por exemplo, aqui no Brasil são permitidas e é justo, em outros países não é. Até, por exemplo, assim, alguma coisa que aqui no Sul é tranquilo, né? A pessoa vai olhar assim, não, é justo que seja dessa forma. Talvez ali na região do Nordeste não vai ser justo, né? Talvez é uma injustiça, as pessoas vão achar, não, mas é injusto que isso seja dessa forma, né? Então também tem muito a ver, também é mais localizado, assim, não só a questão de época, né? Sim, você vai tendo, dentro de um país como o Brasil, que é um país imenso, você vai tendo os aspectos culturais particulares, né, de cada região, de cada estado, por exemplo, eles podem influenciar na própria percepção daquilo que é justo, ou mesmo na interpretação do parâmetro que é estabelecido dentro daquela sociedade como justo. Se eu tomar, por exemplo, como parâmetro do justo a lei, né, seja ela qual for, você tá uma lei boba, o Código de Trânsito ou a Lei de Trânsito, quando ela define,
por exemplo, que você de dia precisa acender o farol. Para um estado como o Nordeste, que a gente tem sol o ano inteiro, não faz tanto sentido, né, quanto faz, por exemplo, nos estados do sul, em que você vai ter neblina, em que você vai ter uma maior dificuldade de visibilidade nos períodos que estão frio, né, ou mesmo nas regiões de serra. Então faz muito mais sentido a aplicação dessa lei ou mesmo a adesão dessa lei pelas pessoas dessas regiões que são mais frias, em que enfrenta neblina, dificuldade de visibilidade, do que, por exemplo, em regiões como o Nordeste, que você vai ter sol o ano todo e que não, você acende o farol e o cara nem percebe que o farol está aceso, né? Muitas vezes você vai perceber só se olhar a lanterna traseira, porque vai ver o vermelhinho lá, e aí se torna perceptível. Mas isso vai, por exemplo, se modificando. Se a gente citar um exemplo mais complexo, como a corrupção, por exemplo. A corrupção, ela é imensamente cultural. Eu não lembro qual é o cientista político, mas é um cientista político americano, recente, que ele fala que nenhum país do mundo consegue viver sem corrupção. E que a corrupção é necessária para que a burocracia dos estados funcione. Parece uma ideia absurda, né? O que ele vai dizer é que existem níveis de corrupção que são mínimos. E aí esses níveis de corrupção, ela é aceitável para que as coisas funcionem. Existem níveis de corrupção, como é o caso do Brasil, que são completamente inaceitáveis, porque é absurdo, é endêmico, né? Mas as pessoas, por exemplo, elas tendem a protestar contra os corruptos ou contra... Mas são corruptas. Isso, mas são corruptas. Exatamente isso. Elas não se preocupam em baixar um CD ou usar um software pirata, ou, por exemplo, se elas forem pegas sem a carteira de habilitação, de subornar alguém no Blitz. Enfim, desde que elas se beneficiem, sejam se corrompendo, sejam corrompendo, né, seja ativa ou passivamente fazendo parte desse jogo da corrupção, elas simplesmente não se preocupam. Eu já vi, por exemplo, crentes dizer assim, a minha vida antes de Jesus era só bagaceiro. Cara, ser comerciante e sonegar imposto. Então você passa a ter essa perspectiva, porque o cara, não, mas é injusto pagar imposto num país que eu não tenho saúde, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. Mas, cara, você, teoricamente, está seguindo um padrão ético que define que é justo dar a César o que é de César. Se César vai fazer o que deve ou não, são outros 500, mas teoricamente eu preciso disso. Então eu já vi pessoas que trabalham, por exemplo, com contabilidade, com administração de empresas, e dizerem, não, se a gente for pagar todos os impostos no Brasil, o empresário não vai para frente. E às vezes você escuta esse tipo de frase, esse tipo de argumento de pessoas, por exemplo, que são cristãs. Então, de uma certa maneira, esse argumento legitima a injustiça. Ela redefine para aquela pessoa aquilo que é justo. Então, se eu tenho um governo corrupto, eu sonego impostos. Se eu tenho um governo que só funciona com corrupção, eu vou corromper para que eu possa me beneficiar nesse processo. Em outras palavras, a cultura brasileira diz que tudo o que for me beneficiar é justo. O que não me beneficia é injusto. Sim, de uma certa maneira, é isso que a gente acaba vendo e que às vezes você sintetiza muito na ideia do jeitinho brasileiro, né? Na ideia de que você vai conseguir por um meio não oficial, por um meio que não é correto, daí essa ideia de jeitinho, né? Eu vou dar a volta, eu vou passar a perna em alguém, eu vou contornar a minha dificuldade e, consequentemente, obter o resultado que eu espero. Então, é uma perspectiva extremamente perversa e utilitarista. Eu só viso o fim ao qual eu desejo e não o meio pelo qual eu vou obter aquele fim. Então, é a lógica do tomar os atalhos. Ao invés de eu percorrer o caminho, eu tomo os atalhos que me conduzem àquele caminho. E aí você passa a ter todo um efeito disso, né? Se a gente olha, por exemplo, para a ideia da desigualdade social, ela é muito reflexo do fato da nossa inércia de não realizar ou de não agir com justiça. Então eu me preocupo com a violência, eu me preocupo com o sujeito que pode furtar o meu celular, eu
protesto contra isso, eu faço textão no Facebook, mas eu simplesmente não faço absolutamente nada para mudar o contexto social em que aquele moleque que vai furtar o meu celular, que está alimentando as redes de violência urbana, eu não faço absolutamente nada, entendeu? Então são crianças e adolescentes em situação de risco social, tô falando, e eu simplesmente fico impassível, porque se tá bem pra mim, então a sociedade e a vida é muito boa pra mim, é muito confortável. Então por que eu vou arregaçar as mangas pra fazer diferença no mundo onde eu tô inserido? Quando eu falo no mundo onde eu tô inserido, não pensa que é o planeta Terra inteiro, sabe? Mas é aquele universo micro, aquele micro-universo do qual você está inserido. Que tem, por exemplo, o caminho da sua casa para o seu trabalho, que tem a vizinhança da sua igreja, né? Então, a gente começa a achar que os frutos da injustiça, eles são completamente normais. Eles estão aí porque eles são um fato. E se eles são um fato, não há possibilidade de transformar. É como se fosse um dado e não um construído. E eu preciso entender que essa realidade social distorcida, ela é um construído, ela não é um dado. Ela não surgiu dessa forma, mas ela foi sendo formada, ela foi sendo moldada dessa forma. Qual é o grande problema, por exemplo, voltando para a ideia da corrupção, e se a gente entender, ela é endêmica, não só das instituições. Claro que nas instituições, como o Estado, como a Prefeitura, como o governo federal, isso é muito pior, né? Porque é um desplante. Mas se eu entender que os meus pequenos atos de corrupção, eles também semeiam isso, porque deixa eu tentar deixar claro o que eu tô querendo dizer aqui. Pensa o seguinte, quando um político ele desvia dinheiro da saúde, da educação, seja lá de onde for, você vai ter uma consequência disso socialmente. A consequência disso são maiores filas nos hospitais públicos, falta de médicos para atender, falta de material para atender, e a consequência mais grave, que às vezes a gente não percebe, pessoas que estão sendo mortas. Então a corrupção, ela gera mortes. Eu posso não perceber isso, mas aquela longa demora de atendimento para aquele senhor que teve um infarto e não foi atendido imediato e morre na espera da fila, ou aquele outro que precisava de um transplante e ele morre nesse processo, porque ele não teve um atendimento adequado, o que vai acontecer? Isso é fruto dos atos de corrupção. Então a gente só pensa nessa dimensão macro, mas a gente não pensa, por exemplo, que aquilo que acontece à nossa volta, aquilo que acontece no meu bairro, aquilo que acontece no caminho da minha casa pro meu trabalho, e não é fruto dos meus atos de corrupção, não é fruto da minha indiferença para com o outro e das minhas sementes de injustiça, né? Porque isso acaba se tornando uma espécie de semente de injustiça. Você começa a não fazer nada, você começa a não agir, e aí, consequentemente, você passa a não transformar aquela realidade. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que todo mundo precisa virar um ativista, mas se você começa a ter uma mudança em si mesmo, uma mudança na sua maneira de olhar à sua volta, de perceber que existe ali uma coisa, você começa, por exemplo, um processo de esclarecimento de outras pessoas, do seu pequeno grupo na igreja, das pessoas no seu trabalho, só essa sua atitude de tentar esclarecer, por menor que ela seja, eu entendo que ela já é alguma atitude, ela já é alguma coisa que vai fomentar uma mudança, que vai fomentar uma realidade melhor, é uma mudança de mentalidade nessas pessoas que consequentemente pode ter um reflexo, que consequentemente lá na frente pode se gerar algo, entendeu? Porque também quando a gente fala em desigualdade social, existe sim essa desigualdade que a gente percebe daqueles que têm pouco, daqueles que não têm, mas muitas vezes dentro das nossas próprias comunidades religiosas, a gente tem pessoas que são completamente desiguais e a gente não percebe, e a gente não age, e a gente não ajuda, parece que aquele dever de caridade, ele ficou excluído, né? E aí isso não é perceptível, ou na maioria das vezes isso é rotulado dessa ou daquela outra ideologia especificamente, enfim, e aí as pessoas passam a rotular algo como se isso não fosse justiça, como se isso não fosse agir retamente. Então podemos dizer que o mundo, pelo menos o mundo que vivemos hoje, né, nessa sociedade que nós vivemos, ele é injusto, né, de certa forma, porque nós temos visto tudo isso acontecer e essa injustiça é culpa nossa. Porque uma vez que, até nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, uma vez que nós, como cristãos, temos
a justiça de Deus presente e clara em nossos corações, nós não temos exercido essa justiça através do nosso amor. Então, acho que podemos dizer, o mundo é injusto? Sim, o mundo é injusto. Mas o mundo é injusto por causa das pessoas que estão no mundo, porque as pessoas são injustas, né? Exato. E cabe a nós, então, todos nós, apesar de todo mundo ter o conhecimento das suas relações, das situações em que se colocam, conhecimento do que seria justo e que seria injusto, todos preferem escolher a injustiça por causa que é melhor para si mesmo, né? Porque a injustiça pro próximo é a justiça para mim. Eu vou me dar bem. Então, é justo que eu me dê bem, porque eu vou me sentir bem, né? Aquele velho mantra, né? Aquele velho pensamento de que o que importa é ser feliz, né? Siga o seu coração, né? O que importa é você se sentir bem. E o próximo, se o próximo precisar morrer porque você se sinta bem, então não tem problema nenhum, porque você tem que se sentir bem, né? Aquelas palestras motivacionais, né? Aqueles vídeos que digam, não, você tem que ser uma pessoa que tem, né, o desejo pela vida e tudo mais, né? Então, acho que se continuar assim é só ladeira abaixo, né? A tendência é exatamente essa, né? E é bom dizer que quando você fala esse nossa, ela não está restrito só a quem é cristão, está restrito a toda a sociedade como um todo. Claro. Porque quer queira, quer não, essas noções do justo, elas perseguem não apenas os que são cristãos, mas elas perseguem, na verdade, toda a humanidade como um todo, né? O ateu tem essas noções, o budista tem essas noções, enfim, daquilo que é justo. Ninguém, por exemplo, é a favor do homicídio, né? Ninguém é a favor de tomar aquilo que não é seu, ninguém é a favor de uma série de coisas que você começa a perceber, né? E isso está muito enraizado na ideia ou num sentido primitivo daquilo que é justiça, né? Às vezes você pode, por exemplo, divergir, muitas vezes, no sentido de que as minhas intenções, elas não são, ou os meios que eu escolho para realizar aquilo que eu entendo por justo, ou para realizar a justiça, talvez não sejam os melhores meios através dos quais as pessoas exigem ou demandam que isso aconteça. A gente vai perceber isso, por exemplo, nessas lutas por desigualdades relativas a movimentos sociais. Você vai ter pessoas que apoiam, você vai ter pessoas que não apoiam, porque divergem muitas vezes dos métodos que são usados, né? Há uma professora de história da USP, não me recordo o nome dela agora, que certa vez ela falando sobre terrorismo, ainda na época da Al-Qaeda, do Osama Bin Laden e tal, e ela falou uma coisa interessante. Ela disse que o terrorismo muitas vezes tem causas legítimas, mas escolhe meios ilegítimos para realizar suas intenções. Então é mais ou menos isso que você acabou de resumir, né? É como se fôssemos uma sociedade de homens-bombas. A gente tem ambições ou intenções legítimas, que é de satisfazer a nossa vontade, a nossa família, as nossas pretensões, mas muitas vezes nós usamos de meios ilegítimos para realizar isso. Então, por mais que você, no fim das contas, se beneficie, necessariamente alguém foi explodido nesse processo. Alguém foi destruído nesse processo. Às vezes você percebe, outras vezes você não percebe, porque esses efeitos podem ser diretamente, alguém diretamente foi atingido, e você vai ter também os efeitos reflexos disso. Isso também vai atingir outras pessoas. É a sociedade do fins justificam os meios. Exatamente. Então eu puxo o tapete de alguém no meu trabalho porque eu quero aquela promoção, sem pensar que aquela pessoa que caiu do tapete, ela tem uma família, por exemplo. Ela tem contas para pagar, ela tem sonhos, ela tem objetivos tanto quanto você tem. Mas você, por exemplo, não se constrange em puxar o tapete dela, desde que seja você que esteja agora em pé no tapete, para que depois outro venha e lhe puxe o tapete. Né? Então você começa a perceber que isso acaba sendo um ciclo que vai sendo gerado, porque você passa a ser o seu próprio Deus, né? O seu estômago, as suas necessidades, elas passam a ser isso. Tem uma banda paulista chamada Karnak, né, que eu gosto muito, e eles têm uma música chamada O Mundo, onde ele diz assim: o mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana, o mundo filé milanesa, e ele vai falando várias coisas, e no refrão, quando ele chega, ele diz assim: por que você me trata mal se eu te trato bem? Por que você me faz o mal se eu só te faço bem? Então ele brinca com essa coisa, com essa lógica desse ciclo, dessa ideia, dessa perspectiva de um universo umbíguo onde todos nós estamos aprisionados. Então eu sou o meu próprio sol e todos os astros giram em torno de mim.
Então eu passo a ser o centro da minha vida, e como centro da minha vida eu sou o meu próprio Deus. E se eu sou o meu próprio Deus, todas as pessoas são consequentemente servos que devem a sua subserviência, que devem sua existência a atender às minhas necessidades e a atender às minhas ambições, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente entra nesse ciclo, a gente acaba estabelecendo uma órbita da injustiça, né? E aí você não consegue de maneira nenhuma irradiar justiça sobre ninguém. É uma espécie de sol que não ilumina e que só escurece. Então é bem por aí que eu acho que a gente precisa pensar e tentar entender que as nossas ações, elas podem gerar justiça da mesma forma como elas também podem gerar injustiça, né? E isso sempre vai atingir uma coletividade. Isso nunca para em mim. Muito bem, Evandro, a gente conversou bastante sobre a questão de justiça e injustiça, e cara, que papo, né, que a gente teve aí falando sobre como a gente vê o mundo hoje, como vivem as pessoas hoje, né. Infelizmente a gente vive essa sociedade aí do fim justificam os meios. Eu gostei também que tu falou que é o mundinho do umbigo, né, como é que tu falou? O mundo umbigo, né? Universo umbigo, né? É o universo umbigo, isso. O universo umbigo. E isso tem muito relação, ainda mais que agora com essa nova geração que tá vindo, a geração selfie, que só pensa no eu, misturado com a geração aí que vem também dos ativistas, né, que querem mudar o mundo e tudo mais, mas no meio de tudo isso, de todas essas pessoas, no meio de todo esse movimento, e no meio inclusive da sociedade, estão os cristãos. E os cristãos, a gente tem, quando a gente se diz cristão, significa que a gente se diz um seguidor de Jesus Cristo, a gente se diz um servo de Cristo, e Cristo é alguém que veio, digamos assim, polemizar, porque ele colocou a justiça no nível altíssimo, em que ele diz, inclusive, que nós temos que amar o nosso inimigo. Isso escandalizou muitas pessoas na época, que depois tu sabe mais do que eu, obviamente, porque você é um mestre, né? Eu ainda não sou um mestre, não sei ninguém, mas Cristo escandalizou de tal forma que isso fez com que os filósofos, depois dele, acabaram refletindo e acabou surgindo aquilo que a gente chama de rejeição da ética. Então, com a rejeição da ética, bom, quer saber? É justo que... Aquilo que a gente comentou um pouquinho no finalzinho ali do bloco anterior. É justo que eu me sinta bem, então eu tô nem aí. Eu vou fazer o que eu quiser. Se eu tenho dinheiro, então significa que eu posso sair atropelando todo mundo. Não tem problema, porque o dinheiro dita as regras. Então a gente acaba vendo pessoas fazendo isso. Mas nós, como cristãos, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que seguir aquilo que é justo, né? Mesmo que a justiça, o que é justo, seja influenciado pela nossa cultura, seja influenciado pela religião, seja influenciado pela forma como nós fomos criados, qual que é a atitude esperada do cristão, por exemplo, naquilo que tu citou muito bem sobre a questão da corrupção, em que todo ser humano ele é corrompido de certa forma. Qual que é a atitude esperada do cristão perante a injustiça, né? O cristão ele tem que andar na maré, né? que vive, digamos assim, tudo bem se eu for um pouquinho injusto porque todo mundo é injusto, ou ele tem que andar na contramão, de certa forma, realmente, não, peraí, se é injusto eu não posso seguir dessa forma, né? Se Deus é justo, eu tenho que ser justo. Como é que tu pensa sobre isso, Evandro? É claro que, de certa forma, a resposta tá na cara, mas eu quero ouvir um pouquinho sobre o que tem a comentar sobre isso. Olha só, eu não, assim, e aí os teólogos que estiverem me ouvindo me corrijam se eu estiver errado, mas há uns anos atrás me ensinaram que quem trouxe essa alcunha de cristão para os seguidores de Cristo não foi os seguidores de Cristo, mas foram as pessoas que olhavam de fora e aí passaram a rotular aquele grupo de cristãos, né? Eu não sei se a origem é essa necessariamente, mas eu acho interessante essa história, né, que me ensinaram e que me contaram isso dentro da própria igreja, em relação a essa ideia da identidade do cristão.
E isso leva a gente a pensar e refletir sobre a própria ideia de identidade. Quando você tem uma identidade, essa identidade ela é moldada muitas vezes muito mais por fatores externos a você do que por fatores internos, né? Seria aquilo que a gente chamaria de elementos exógenos que estão fora do ser do que no ser. Obviamente que a sua personalidade ela vai moldar a sua identidade e ela vai sim tentar, e é isso você vai definir ou você vai se enxergar a partir disso. Mas deixa eu tentar dar um exemplo prático. Quando você entende que você é do sexo masculino, né, que você é um homem, ou que eu sou um homem, ou que fulano é uma mulher, ou que Beltrano é homem, mulher, criança, ou adulto, velho, ou jovem, todos esses elementos que podem identificar, inclusive você, ou a maneira como você se identifica, eles são alheios a você. Eles não foram moldados por você. Eles não foram criados por você. Por exemplo, o seu orgulho de ser gaúcho, ele é anterior a você, porque o gaúcho existe antes de você, né? O Rio Grande é anterior a você. Eu nem lutei, inclusive. Isso, então você acaba se identificando com esse fator externo que vai ter uma série de sentidos e de significados com os quais você se enxerga. Então é como se esses fatores externos, eles fossem fragmentos de espelhos e que se unem para formar a imagem que você enxerga em si mesmo, né? Então, o cristão, ele também tem isso. Essa identidade enquanto cristão, ela é, primeiro, alheia a especificamente quem eu sou, mas assim, ela vai estar entranhada, e se ela é externa a mim, obviamente que as pessoas que me cercam, que as pessoas que estão ao meu redor, elas vão ser pessoas que vão identificar esses elementos em mim. Por isso que a expectativa que a sociedade, que o não cristão gera em cima do cristão é sempre maior. É engraçado que eu ouvi mais de que eu não posso certas coisas de quem não é cristão do que necessariamente de quem é cristão. Por que eu ouço isso? Porque aquele sujeito que não é cristão, ele criou uma imagem, ele criou uma definição de que cristãos agem daquela maneira, agem daquela forma, e isso consequentemente gera uma expectativa em cima de mim. Então, qual é a expectativa que é gerada? Essa expectativa talvez venha a partir do sentido originário dessa palavra. O cristão é aquele que segue Cristo. Se eu sigo Cristo, necessariamente eu reflito Cristo. Eu sou um reflexo dele. Então, o que as pessoas esperam de mim perante a injustiça? Elas esperam de mim perante a injustiça aquilo que Cristo faria perante a injustiça. Então, eu preciso começar a observar isso. Há uma cena no Evangelho que eu sempre gosto de lembrar, porque é uma cena de uma condenação brutal e jurídica. Uma mulher pega em adultério e ela é trazida até Jesus. E quando ela é trazida até Jesus, diz a Bíblia que enquanto seus acusadores estão lá, Jesus vai escrevendo no chão e tal, ele não está nem aí para o que aconteceu, e no final ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Às vezes a gente lê essa cena, esse relato no Evangelho, e passa despercebido várias coisas. Dentre elas, uma coisa interessante, que era a distorção que se passou a fazer da lei. A lei de Moisés determinava que os que fossem pegos em adultério, ambos, homem e mulher, fossem apedrejados. Com o tempo, eles passam a fazer isso só com a mulher. Então, voltando lá àquilo que a gente falou, que justiça ela tem um parâmetro. Qual é o parâmetro da justiça dentro da sociedade de Jesus? É a lei de Deus. Se esse parâmetro é a lei de Deus, o que se espera de quê? De que aqueles que se dizem seguidores da lei de Deus, que eram os acusadores daquela mulher, eles tivessem trazido também o homem que foi pego em adultério. E o que acontece? Eles não pegam. Então o que Jesus mostra? Jesus mostra que os próprios acusadores, eles eram tão injustos quanto aquela que foi pega em um ato de injustiça. Então, enquanto eu não perceber que a minha natureza ela é tendente à injustiça e que, portanto, eu sou injusto em minhas ações, isso não significa dizer que eu não posso agir com justiça, mas significa dizer que a minha natureza é injusta. A minha natureza me impede de jogar a primeira pedra. Então eu tenho que lutar pela justiça, entendendo de que eu preciso transformar essa realidade, não porque eu sou superior a ela,
não porque eu sou melhor do que essa realidade ou esteja acima dessa realidade, porque eu sou passível de cair, eu sou passível de cometer os mesmos atos de torpeza. O que eu preciso entender é como Cristo agiria, e aí, consequentemente, agir em relação à injustiça. Óbvio, eu não quero entrar em certas polêmicas e que às vezes a gente vê circulando, mas eu só quero refletir nessa essência de como agir com justiça e de como agir perante a injustiça, né? Então, o que eu preciso perante a injustiça? Pensar qual é o parâmetro de justiça que Cristo usaria. Essa é a expectativa que a sociedade tem de mim. Obviamente, que quando esses cristãos começam a distorcer essa perspectiva, óbvio, isso começa a mudar. Quando o cristão que a sociedade tem como referência é aquele cara do chapéu, é o outro do braço curto, que mora no templo de Salomão, e uma série de outros vendilhões, né, os duques da vida e por aí vai, a gente começa a ter necessariamente uma distorção daquilo que é cristão. Mas ao mesmo tempo, eu ouço de muitas pessoas que não são crentes, que elas reconhecem naqueles sujeitos os vendilhões. E aí começam, a partir da convivência com os bons cristãos, a distinguir um mau cristão do bom cristão. Então a gente às vezes precisa ter muito essa noção de que agir com justiça, né, ou agir perante a injustiça, não é agir em um ato ou em um gesto de condenação, mas é agir em um ato de transformação. O perdão e o veredito que Jesus dá àquela mulher adúltera não é nem de condenação, nem de absolvição, mas é de transformação. Então ele vai e diz àquela mulher, vai, não peques mais. Ele não diz, eu te absolvo, né? Vá fazer de novo, né? Ou, por exemplo, você está condenada. A palavra dele é uma palavra, a ação dele é uma ação de transformação. Então eu preciso começar a entender isso. Agir com justiça, ou, se você preferir, agir perante a injustiça, tem que ser necessariamente uma ação de transformação e não uma ação de condenação ou de absolvição. Porque eu sou tão injusto quanto aquele que comete a injustiça. Consequentemente, eu não tenho legitimidade para absolver, tampouco legitimidade para condenar. Mas como eu posso reconhecer o justo do injusto a partir do parâmetro que eu sigo, que é a lei de Deus, eu tenho que começar a agir para que gere uma transformação no mundo injusto. Eu vou conseguir isso plenamente? Não, porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas ela também é a mesma que me estimula a agir com justiça, a lutar pela justiça e ainda que eu seja e que receba como paga a perseguição por isso, né? Então, eu preciso ter essa noção, preciso ter clareza disso. Ter essa fé, né? Porque o próprio Romanos, né, diz que o justo viverá pela fé, né? Então, sim. A justiça de Deus, ela está totalmente relacionada com a fé. Porque se a gente quiser fazer pela nossa própria vontade, a gente não vai conseguir ser justo, né? A gente sempre vai querer pegar o caminho mais rápido, o caminho mais perto. Mas, Ivandro, cara, sensacional o que tu falou aí. E a gente comentou antes também, chegou a comentar um pouquinho sobre a igreja, né? Que a igreja, ela deveria muitas vezes influenciar a sociedade, o bairro, as pessoas que estão ao seu redor, né? Ajudar de alguma forma, mas ela acaba também sendo uma das responsáveis por não fazer a justiça. Mas falando um pouquinho mais sobre a parte, o papel individual do cristão, né? Nós vivemos em uma sociedade hoje em que nós temos que viver tudo isso que tu acabou de falar, né? Esse impasse sobre o viver de forma justa ou se deixar levar pela injustiça. Mas a gente também está rodeado pela mídia, pela cultura e tudo mais, em que nos mostra situações de injustiça, nos mostra situações como, por exemplo, a gente vê aqueles programas policiais em que vai jogando desgraça, vai jogando violência em cima da nossa cara, assim, da nossa mente, e a gente vai começando a se anestesiar para tudo isso, né? A gente vai achando que fazer justiça com as próprias mãos, ir lá e bater em uma pessoa,
até com o risco de matar uma pessoa só porque ela fez alguma coisa que a gente nem sabe o que é, a gente vai seguindo o efeito manada, a gente acha que isso é normal, isso é tranquilo, faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Então a gente vai começando a aceitar situações injustas. Então como é que a gente pode se defender disso tudo e principalmente influenciar as pessoas que estão ao nosso redor para que elas busquem sempre esse amor ao próximo, né? Buscar essa justiça? Como é que a gente pode fazer isso? Para quem está escutando a gente começar a refletir sobre como tem vivido sua vida, para começar a tentar fazer uma mudança nessa transformação que tu vem falando. Olha só, sinceramente tá aí uma resposta que eu não sei dar. Eu só te coloco em situações complicadas, né, nesse episódio. E essa de fato, assim, eu confesso a minha completa ignorância de como a gente poderia modificar essa situação. Porque você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Que é a coisa da gente ficar anestesiado diante da violência, anestesiado diante da injustiça. E, assim, tudo isso influencia não apenas que a gente aceite situações injustas, mas eu acho que a coisa mais perigosa não é aceitar essas situações, é a gente entendê-las como justa. É uma redefinição daquilo que é justo, né? Então a gente passa a ter essa redefinição do que é justo, do que é aceitável, e consequentemente a gente passa a ter uma modificação do parâmetro, ainda que nominalmente ele seja o mesmo. Ainda que eu diga, não, mas eu sou cristão e isso é a palavra de Deus, mas você passa a entender como palavra de Deus muitas vezes aquilo que não é palavra de Deus. Eu vou lá no Velho Testamento buscar uma forma de condenação e tal, sem muitas vezes usar como chave hermenêutica para ele o novo, né? Então você começa a ter distorções daquilo que seria justo para aquilo que não seria injusto. E muitas vezes acreditar, e isso também é um outro risco que se corre, que é o outro extremo, que o justo ele é simplesmente aquilo que é conforme ou agradável, e não é. Justiça não perpassa necessariamente por algo agradável. Você falou no início do nosso papo que Deus era justo, e aí retomando isso, se eu pego as inúmeras matanças, né, os inúmeros, entre aspas, vou usar uma palavra aqui moderna, genocídios do Antigo Testamento, quando Deus ia lá e dizia, mata todo mundo, mata criança, bicho, tudo. Então, extermina esse povo. Deus está sendo injusto ali, ele continua sendo justo. Qual é o propósito dele? Ele é Deus de Israel, ele é Deus de um povo. E ele está protegendo esse povo contra os povos que são inimigos. Então ele está sendo justo, só que o parâmetro de justiça que é usado lá, por exemplo, dentro do nosso contexto cultural, pode ser que ele não funcione, pode ser que ele não se alinhe, porque eu passo a ter uma perspectiva de que o justo necessariamente é o agradável, e nem sempre é. Então, muitas vezes o policial que saca de uma arma e usando da violência necessária para repelir um crime e mata o bandido, por exemplo, ele não é injusto quando ele age dessa forma. Mas obviamente esse ato não é agradável e contém em si violência. Então eu preciso entender isso. A justiça não necessariamente é esse extremo que muita gente acha que é uma coisa agradável, mas ela também não é esse outro extremo que eu tenho que agir sempre com violência, sempre com punição, sempre para depreciar o outro na sua liberdade, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar. Eu preciso entender que há um equilíbrio, né, nessas ações que vai ser determinado pelo contexto onde essas ações elas transcorrem, onde elas acontecem, né? Dentro dessa perspectiva e dentro desse contexto mesmo, a melhor palavra é essa, dentro do contexto onde isso se desenrola, onde isso acontece. Então é óbvio que quando você vai vendo a mídia, quando você vê as séries, filmes que estão contidos dentro da cultura pop, você passa a ter uma redefinição de certos conceitos, e essa redefinição de certos conceitos, ela passa a tentar redefinir aquilo que é justo daquilo que seria injusto. Você vai ver isso em relação, por exemplo, às relações homoafetivas, que é muito comum hoje na maioria das séries, né? Você tem uma cena e você tem lá, às vezes você não tem o discurso, mas você vai ter lá duas personagens heterossexuais que em algum momento elas se beijam, elas têm algum tipo de relacionamento, e isso fica como se fosse naturalizado e como se necessariamente o padrão ou a máxima
máxima dentro daquela cultura ou dentro daquela sociedade é essa naturalização dessa ambiguidade sexual. Não vou nem falar na questão de homossexualidade ou não, mas muitas vezes o que eu tenho percebido hoje é essa ambiguidade, né, na sexualidade que a gente vê em certos personagens de filmes e de algumas séries. Então você começa a ver isso com uma certa naturalidade que acaba, de uma certa maneira, obviamente, fazendo com que você passe a entender que é justo esse tipo de relacionamento e tranquilamente para algumas pessoas podem ser a partir do parâmetro que elas usam, né? Obviamente, se eu estou usando um outro parâmetro e aí a gente falando dentro do contexto cristão, não vai ser entendido como sendo justo, né? Agora, a maneira como eu vou lidar com isso é que passa a ser diferente. Então, como resistir, né, que é aquilo que você falou, entendendo qual é o padrão, qual é o parâmetro ao qual eu entendo que é justo, e não modificando e não negociando esse parâmetro. Não há outro jeito. Senão eu vou começar a entender que a palavra de Deus é arcaica, e consequentemente o Deus que se revela nessa palavra é arcaico, é anacrônico, não serve para o meu tempo, não serve para a minha geração, não serve para esse momento. Isso não significa e não me leva à conclusão de que o meu discurso necessariamente precisa ser anacrônico. Eu tenho que encontrar meios de dialogar com a minha geração, falando para eles as verdades que são eternas. Essa é a grande diferença. Muitas vezes a gente tem feito isso de forma raivosa e como um mecanismo de proteção e que acaba se tornando muitas vezes um mecanismo de agressão. Então, de fato, eu não sei como transformar o fato de sermos influenciados, e aí da gente torcer. Acho que já teve alguns podcasts que já falaram dessa. Acho que é um contraponto, ou é um achando graça, não vou recordar agora. Eu sei que tem um Abner no meio, que fala um pouco dessa coisa dos vilões e como a gente torce por isso, de como a gente gosta disso, né, da violência, de como a gente, de uma certa maneira, se empolga em ver ou achar que é justo ou justificável aqueles atos de violência e de injustiça. Então, como transformar, como mudar para que você deixe de ser um influenciado para ser um influenciador? Não sei te dizer precisamente como você fazer isso. Eu acho que o único, assim, uma primeira coisa, e é uma resposta que serve pelo menos para mim, é olhar para o parâmetro no qual eu entendo que é justo. Isso muitas vezes vai me conduzir a lidar com situações injustas e com pessoas que estão inseridas dentro dessa situação, e aí eu preciso ter, obviamente, de uma certa sabedoria para como lidar com aquilo, né? Para como naquele momento me relacionar com essas questões e com essas pessoas. Então muitas vezes a gente está inserido porque você tem certas obrigações, você não trabalha num lugar que só tem crente. Você não trabalha em espaços que só... você não estuda em lugares que as pessoas pensam da maneira como você pensa. Então, obviamente, você precisa se posicionar. Eu acho que isso é necessário. Mas você também precisa cultivar um certo respeito entre as pessoas. Eu também não posso ser necessariamente agressivo com a maneira como elas vivem, por mais errada que eu acho ou que eu entenda que elas sejam. Porque com isso você fecha as possibilidades de você influenciar. Você mina as possibilidades de você transformar exatamente aqueles que mais precisam ser transformados. Aqueles que estão de fato doentes e não aqueles que estão sãos. Então, às vezes a gente tem feito isso, infelizmente, construído pontes para os sãos e destruído as pontes para os enfermos. A gente tem muitas vezes construído muito mais leprosários ou enviado pessoas para os leprosários da vida, né, do que necessariamente ido a eles e manifestado a justiça de Deus, manifestado a palavra de Deus e refletido isso. Isso é começar por mim. Não quero me colocar aqui na situação de quem aponta o dedo para o outro, mas estou me colocando na situação de quem aponta o dedo para si mesmo, né? E que entende que eu preciso corrigir isso. Muitas vezes, ou pela permissividade que eu possa talvez agir com ela, ou simplesmente pela agressividade que eu também posso agir com ela em algumas outras situações. Então é muito, pelo menos particularmente para mim, é muito difícil achar esse equilíbrio, achar esse meio termo, onde você consegue silenciar as vozes de todas essas coisas, da mídia, da cultura pop, da violência na TV, nas obras de arte e tal, de ser influenciado por isso, para passar a ser um influenciador, para que as pessoas busquem o justo, busquem aquilo que é melhor na direção do outro, na direção do próximo, né? Enfim, perguntinha difícil.
Não, mas é interessante que eu acabei percebendo que o que tu tinha comentado antes sobre a questão de nós sermos cristãos, né, pode de certa forma nos ajudar a responder essa pergunta. É um começo, no caso, porque o começo é nós sermos cristãos de verdade, né, os cristãos que realmente são seguidores de Cristo, porque dessa forma a gente dificilmente vai ser influenciado. Claro que eu tô falando aí do mundo ideal, né, o cristão perfeito, a gente sabe que não é exatamente assim, mas o cristão que realmente serve e segue a Deus, ele vai buscar fazer sempre a vontade de Deus, ele vai buscar ver Deus em todas as coisas. Então no momento que ele estiver vendo alguma coisa da cultura pop, por exemplo, da mídia, né, ele vai querer ver onde Deus está ali no meio, né, o que eu posso filtrar disso daí, o que eu posso tirar de bom disso, né, e aí ele já vai conseguir começar a não ser influenciado. E a parte de influência, aquilo que tu tinha comentado também, de que nós somos um espelho de Jesus, né, nós somos o farol que ilumina a luz de Cristo para as pessoas. Então, dessa forma, a gente vai conseguir, se a gente estiver sempre conectado com Deus, né, sempre deixando o Espírito Santo agir em nossa vida, então sim, a gente vai conseguir influenciar as pessoas ao nosso redor, né, através dessa influência gradual e ser o efeito de transformação na vida das pessoas. Então talvez, Evandro, por mais que seja bem complicado da gente definir alguma forma, talvez esse seja o começo, né? Esse seja o início de como a gente começar a influenciar as pessoas, como começar a mudar o mundo. Até foi algo que a gente comentou no episódio do início do ano de 2017, né? O episódio que a gente falou sobre quando eu mudo, o mundo muda, o episódio 94. Inclusive, link no post, que a gente tem que ser esse fator de mudança na vida das pessoas, né? Nós temos que começar fazendo por nós mesmos o que tu acabou de falar, né? Começar em mim, né? Tem até aquela música lá, começar em mim, né? Quebra corações. Mas então, acredito que começa aí, né? Começa por nós, fazendo a diferença, deixando a corrupção de lado, começa por nós buscando essa justiça e buscar sempre olhar para Cristo, né? Não desviar o olho, né? Não desviar o foco daquele que é o nosso alvo, né? Exato. Muito bem, Evandro, papo estrogonoficamente sensível aí, um papo inoxidável, ou seja, que tem brilho, né? Esse papo que a gente teve aí sobre essa questão de justiça e olha, muita coisa para refletir. Então, suas considerações finais aí, Evandro, o que tu conclui, o que tu finaliza consideravelmente nesse momento? Cara, eu, assim, adorei o papo, porque me permitiu pensar e refletir sobre várias dessas coisas, e é sempre bom a gente se propor pensar. Às vezes a gente passa batido e a gente não pensa e, consequentemente, a gente não muda as ações, né? Mas eu acho que é bem a gente entender isso. O mundo é injusto? Sim, certamente. Ele será justo? Será, na vinda de Cristo, quando ele for transformado. Mas até lá, o que eu tenho que fazer? Até lá eu preciso refletir a justiça de Cristo. Até porque tem uma lógica aí que é interessante, né? Eu recebo justiça do alto, ele me justifica do meu pecado para que eu haja com justiça. Então eu tenho uma obrigação moral em ser justo, em ser reto nas minhas ações, não só para comigo, porque isso precisa começar em mim, mas também para com os outros. E esses outros podem ser as pessoas à minha volta, a minha própria família, as pessoas no meu trabalho, as pessoas na minha escola, porque a gente sempre pensa nas coisas numa dimensão gigante. Mas se eu começo a mudar o meu próprio espaço, a minha própria rede social, né, ali, no sentido dessas ligações, desses relacionamentos mais próximos, eu começo a refletir um mundo mais justo, eu começo a refletir valores melhores, eu começo a refletir possibilidades reais e melhores, e isso você passa a construir uma série de coisas. Minha esposa essa semana falou algo interessante. Ela disse assim: eu aprendi desde criança, as pessoas diziam que na vida a gente não tem amigos. E a gente pensando exatamente no momento em que eu sofri o acidente e estava no hospital em outra cidade, e de repente a gente estava cercado de pessoas. Todos os dias tinham pessoas que iam lá, amigos que iam lá, que levavam almoço para ela, que dava atenção, que vinha perguntar se estava precisando de alguma coisa, que vinha orar com a gente, que
um amigo mandou o pai, que é pastor, que era da cidade, para ir lá, para ver a gente, para orar com a gente, para dar uma palavra. Então, todo o tempo, toda aquela semana que a gente ficou no hospital de cirurgia, de pós-cirúrgica alta, havia pessoas lá, a gente percebeu a presença dos amigos. E os amigos que estavam longe, eles vinham. Então, uma coisa que eu comecei a pensar enquanto a gente estava nesse papo. Os amigos, por exemplo, eles são frutos de atos de justiça. Eles são frutos, e quando você começa a agir retamente com as outras pessoas, e aí, consequentemente, uma dessas sementes faz com que as pessoas vejam isso em você e elas comecem a se irmanar com você. Então, a justiça, ela é tão importante porque ela define, inclusive, a fraternidade. Ela define, inclusive, a possibilidade de enxergarmos uns nos outros, não pessoas melhores nem piores, que só tem amigo quando você percebe que você é tão defeituoso quanto o outro e ainda assim você o aceita. Não pelas qualidades que ele tem ou pelos defeitos que ele tem, mas pelo conjunto dessas coisas passa a ser aceitável e você passa a amá-los. E a gente acaba sentindo e tendo como reflexo disso o amor que a gente vai percebendo de todos os lados daquelas pessoas. Então, muitas vezes, agir com justiça é acender a luz para alguém que vive nas trevas, para que ela perceba e para que ela enxergue que existem outros caminhos, que existem outras possibilidades, além das possibilidades restritas que estão ali. Então, a injustiça faz isso. Ela cega, ela mina, ela te joga no labirinto e muitas vezes ela só te faz percorrer pelo mesmo trajeto, nunca dando a possibilidade de que você tenha esperança de uma saída ou de outros caminhos ou de outras possibilidades. E quando você age com justiça, é o oposto. Você acende as luzes, você endireita as veredas para que essa pessoa possa ir adiante, para que ela possa caminhar. E o fruto disso, você vai percebendo, isso é perceptível por essa transformação. Então, muitas vezes, essa frase injusta que eu e ela ouvimos tanto dos nossos pais quando éramos crianças, que na vida ninguém tem amigos, ela acaba se desfazendo e você começa a perceber que quando você age com justiça, você acaba também colhendo e recebendo de volta a justiça, né? Muito bem. Ivandro, muito obrigado pela tua presença aí, inenarrável, né? Uma presença que merece o respeito tecnológico, como já falei no início, né? E diz aí pra galera onde é que o pessoal pode te achar. Estou lá no www.cabracast.com.br. A gente teve aí um período de férias, mas a gente deve... Se a gente não já retornou, quando esse pod tiver vindo ao ar, a gente tá aí de volta. Temos episódios todo dia 10, todo dia 25, e tem sempre lá o Eder Judson, que é o nosso carteiro irreverente, com os comentários, a leitura de comentários, ou uso dizer, mais divertida da podosfera, lá no Correio Elegante, todo dia 5 e todo dia 20, né? E aí convido vocês para conhecer lá, nosso pod tá lá comigo, com o Leopoldo e com o Eder Judson. A gente vai ter um prazer gigante em que você chegue lá na nossa cabroeira, né? Agradecer ao Ed, parceiro aí desde o início, tá lá no nosso segundo episódio lá conosco, que tem sido um parceirão aí nesse tempo de podosfera que a gente tem tido. Muito obrigado, me sinto muito feliz em estar aqui de volta ao PADD, de volta aos podcasts, né? Depois desse longo percurso de silêncio da podosfera, tô de volta pela primeira vez aí gravando, e é uma honra, é um prazer gigante, assim. Tô muito grato a Deus por estar aqui, por estar batendo esse papo, e espero que vocês tenham gostado. Um beijo e que Deus abençoe todos vocês. Aí, ó, link no post dos CabraCast. Muito bom. Ivandro, muito obrigado de novo. E tu sabe, né, que aqui é a tua terceira participação no Pelo Amor de Deus, né? Pode pedir música já. Tô brincando. Aqui a gente não coloca músicas, né? Porque aqui a gente não trabalha com direito autoral, daí complica, sabe como é que é, né? Podcasts e tal. Mas então tá, Ivandro. Muito obrigado aí pela tua participação em nosso podcast mais uma vez aí. E eu concluo também, Ivandro, que, cara, é importante a gente começar a analisar como a gente tem vivido, né? Se a gente quiser dizer que a gente é cristão aí, gostei muito do que tu falou, a gente tem que começar a viver como cristão, né? A gente tem que começar a viver
deixar a corrupção de lado, deixar a injustiça de lado. E gostei muito do que tu falou no início também, porque explodiu minha mente, porque pensando bem, se eu amo alguém, eu vou ser justo, né? E se eu não amo alguém, então eu tô descumprindo um dos maiores mandamentos que Jesus nos deixou, né? Amar a Deus e amar o próximo. Então acho que é o mínimo que a gente tem que fazer é buscar a justiça nos nossos relacionamentos e também a justiça naquelas situações com pessoas que a gente nem conhece também, né? Então é isso, pessoal. Pra quem fica pra área de feedbacks até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Nossa, esse timbre da sua voz me faz arrepiar. Nossa, estou quase como o André Matos, né? Aqueles falsetes que ele faz, né? Um falsete com técnica, né? Não é qualquer um. É. Ou que nem o Detonator, né? Só que o Detonator, ele é castrate, né? Aí já é um pouquinho diferente. Aí é uma técnica milenar que necessita alterações físicas da pessoa. Não é tão simples assim, não é pra qualquer um, né? É, isso aí. Mas, Andeco, vamos lembrar o nosso feed para quem está nos escutando. É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você pode nos assinar e avaliar-nos no iTunes, acessando pelamordedeus.org.br/iTunes. Você vai ser redirecionado diretamente. Dandeco, quem não tem iTunes, o que pode fazer? Baixa e instala, né? Correto. É só baixar, instalar e você faz uma conta. E lembre-se, se pedir para colocar o cartão de crédito lá no iTunes, não precisa. Você pode fazer a conta sem cartão de crédito, não é necessário. Então não se preocupe, basta fazer uma conta na iTunes Store, né? E você pode nos avaliar depois com o iTunes em mãos, veja só. Uau! Dandeco, vamos agora sim aos feedbacks. No episódio 97 a gente falou sobre fidelidade, mais um episódio da série Fruto do Espírito. Quem que foi o primeiro dessa vez? Quem não poderia ser fiel era o Lourival Gonçalves. O que ele disse? Adoro morango ao leite. Ah, ele comentou porque a capa do episódio representando a fidelidade foi um morango, né? Veja só. Eu, morango. É morango e não é do Nordeste. Mas quem foi o próximo? O próximo foi ele, como sempre, o Abner Lobo. Se não é o primeiro, é o segundo, né? Essa é uma briga. O que ele diz? Não fui muito fiel ao PADD. Esqueci completamente que tinha episódio hoje. Nossa, e agora, hein? Por isso que perdeu o primeiro feedback, né? Do episódio, veja só. Mas, Andeco, vamos ao próximo, que teve alguém que voltou para deixar seu feedback estrogonoficamente sensível. O Lourival é um cara muito fiel, né? Uma pessoa batráquia. Pessoa inoxidável, né? Ou seja, que tem brilho, né? Isso, aí voltou e deixou o segundo comentário. Um feedback de responsa aí, o que ele disse? Essa semana na escola bíblica dominical, tive lecionando a 9ª lição da classe juvenil. O assunto era Abacuque, as queixas de um profeta. Nos versículos iniciais percebemos um profeta que apresenta ao povo a mensagem divina, mas como uma vida de mão dupla ele apresenta a Deus suas queixas com relação a tudo que estava acontecendo a seu povo. Abacuque até o momento não compreendia o porquê de tais sofrimentos, mesmo vendo a injustiça do povo. Deus lança uma palavra maravilhosa que apresenta sua fidelidade para com seu povo, mesmo sendo um misto de juízo e misericórdia. Ele diz, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2, versículo 4. A palavra fé aqui de origem hebraica emuná, que significa permanecer firme. Ser firme, fidelidade. Nossa compreensão de fé é frustrada quando pensamos no seu fim, pois esquecemos seu processo. Deus nos chama a persistirmos, emuná, para que nossa fidelidade não seja abalada pela nossa falta de compreensão das vontades divinas. O profeta, no final do seu livro, em forma de cântico e poesia, embora não tão explícito assim, canta compreendendo os juízos de Deus. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas de malha sejam arrebatadas
e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das serpas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor, mor sobre os meus instrumentos de corda. Abacuque 3, 17 e 19. Quando o apóstolo Paulo diz que podemos tudo naquele que nos fortalece, torna essa ideia mais clara. Filipenses 4:13. Sejamos fiéis ao Senhor, ao passo que nada realmente nos separe dele. Parabéns pelo podcast. Mítico! Esse feedback do Lorival Gonçalves. Veja só que ele deixou diversas bases bíblicas, né, Dandeco? E tudo isso sendo ensinado na nossa escola bíblica dominical. Veja só, é que Lorival, ele não é qualquer pessoa, né? Ele é um professor de EBD que tá aí, né, ensinando, tá ali fazendo o que pode com toda a sua sapiência estrogonoficamente sensível, e nós aí estamos lendo o feedback dele, obviamente, né? Claro, Pessoa que ia dizer que a gente não tá fazendo nada por ele, né? Estamos lendo o feedback, porque Lorival, né, merece então esse reconhecimento ímpar, né? Um reconhecimento que merece o respeito tecnológico. É um feedbackador, né? É um feedbackador profissional aí que não deixa, né, a desejar, né? Veja só, esse é o Lorival. Muito obrigado, Lorival. E veja que ele comentou diversas coisas, puxou até aí, né, linguagem do grego, né, do aramaico, do hebraico. Veja só, ele puxou aí as palavras, significados de palavras, veja só, né? Então, muito obrigado, Lorival. Muito obrigado a todos que deixaram seus feedbacks. Dandeco, vamos às indicações agora. Opa, Resistência Podcast 30. Evangelizando prisões e a crise do sistema carcerário, com o pastor Edvandro M. Cavalcante. Mítico, link no post ali do Residência Podcast. Ótimo episódio para nós conhecermos mais sobre como funciona esse trabalho cristão nas prisões, né, Dandeco? Então fica a dica aí para quem quiser, o link já está no post, fica a indicação aí do PADD aqui na área de feedbacks. Então por hoje é só, né, Dandeco? Por hoje é só, pessoal. Então tá bom, então até mais. Valeu. Até mais. Podia tu fazer hoje. Não. Show de bola, tá feito. Feito. Peraí, fala de novo. Não, a Geisa... Fica imitando. Falei pra ela fazer a abertura, não quis. Assim, pra ficar tirando. Ela não tem vergonha, né? Agora pra falar no microfone, né?